Olá, eu sou Mário Quirino e mais uma vez abrindo esse canal de comunicação aqui para trocar histórias, trocar ideias, trocar insights. É claro que eu quero começar a interagir com vocês, então aguardo aqui o seu like, o seu comentário e também a sugestão, que tema, que assunto você quer que eu trate aqui com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho das nossas habilidades, né? O dom que a gente tem e que muitas vezes durante o processo da vida a gente se perde no meio. Hoje, nesse mundo da forma que está, na velocidade da forma que está, hoje as profissões, claro, principalmente aquelas conservadoras, aquelas principais em processo franco de mudanças, e muitas vezes as pessoas não sabem quem elas são, quem eu sou. Algumas perguntas que muitas vezes não preenchidas ou pelo menos não esclarecidas, que pode gerar muita angústia, muita dúvida, muito medo e também muita ansiedade. Eu acho que o primeiro ponto é a gente saber quem nós somos. E muitas vezes o seu pai quer que você seja uma pessoa, sua mãe quer que você seja uma pessoa, alguns amigos que influenciam muito a sua vida, ou talvez o mercado pede algo. Olha, agora o mercado é engenharia, não, agora o mercado é tecnologia, agora o mercado é palestra, enfim, cada vez o mercado ele muda e ele pede alguma demanda. E quem nós somos no meio desse tiroteio, no meio dessas mudanças, no meio desse contexto, né? Eu falo que uma das principais perguntas, ou os dois dias mais importantes da nossa vida, o dia que a gente nasce e o dia que a gente sabe o porquê nascemos, né? Que a gente descobre o nosso propósito. E é muito importante você definir isso, principalmente, apesar de toda a cobrança, não tem pressa para que você descubra o seu caminho. Eu conheço empresários, eu conheço pessoas, funcionários públicos, pessoas do privado, pessoas da iniciativa pública, enfim, de todas as iniciativas que se descobrem aos 30, 40, 50, 60, 70 anos, quiçá 80 anos. Eu acho que hoje, com a longevidade que estamos tendo, a gente pode esperar um pouco, né? E ter a paciência de nos conectar nesse propósito, nos conectar na nossa essência, nos conectar também na nossa capacidade, né? Eu descobri a minha vocação aos 30 anos de idade, né? E muitas vezes eu vim com apesar que eu já estava na área das humanas, né? Quando eu falo que o meu começo do processo de inteligência emocional foi ali entrando nos anos 2000, então eu tinha 21, 22 anos, eu conheci a programação neurolinguística em 2006, né, e comecei a aprofundar em 2006 na programação neurolinguística. Existem vários caminhos para você se descobrir, né? A PNL foi o caminho que fez com que eu me descobrisse. E o importante não importa de qual idade, e no caso eu entrei com essa dúvida, com 30 anos, se eu tivesse conhecido a PNL antes, eu estaria ali, eu estaria de outra forma. Então essa cobrança, ela não te leva a lugar algum. Então se ainda você não sabe, né, qual é o seu propósito, se você ainda não sabe qual é o seu dom, calma, espera, né? E principalmente saiba que essa resposta você não vai encontrar fora, você vai encontrar dentro de você. Esse ritmo de vida, reforço, ela fez com que a gente se desconectasse da nossa essência, né? Desconectasse de nós mesmos. E aí a gente eu falo que hoje é a ferramenta uma das ferramentas mais usadas hoje no mundo inteiro é o Google. Por quê? Porque eu quero saber sobre. Você não vai lá no Google saber sobre você, né? Você vai saber sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre algum assunto, não importa, né? E a gente tem que dar um Google dentro da gente para começarmos esse processo que pode ser rápido, pode ser lento, mas antes de tudo, é o seu processo, é o seu tempo. Eu até brinco muito, falo que a gente não pode comparar o nosso capítulo 1 com o capítulo 20 de ninguém, né? Porque isso só nos traz o quê?
Angústia, comparação, ansiedade e principalmente medo e culpa são sentimentos que, se não trabalhado, eles podem desenvolver inclusive algo psicossomático, trazer alguma doença, enfim, até doenças autoimunes. Então não é esse o caminho, né? Nós temos que nos distanciar ali do medo, dessa cobrança e começar, mesmo porque essa cobrança ela faz com que a gente não se conecte dentro da gente para saber realmente, né, o tão falado no Japão, que virou uma máxima, inclusive, hoje na internet, o seu Ikigai. Qual que é o seu Ikigai? Né? O que você pode misturar ali, um dom seu, né, uma paixão, uma habilidade e juntar com o que o mundo precisa. Mas antes de perguntar se o mundo precisa desse dom, né, descubra qual é o seu dom. E é um processo. Né? Eu falo que Jesus Cristo, ele apareceu depois dos 30 anos. O que será que Jesus Cristo fazia antes dos 30? Né? O que será que Buda fez antes de chegar em Nirvana? Né? A gente tem que ver que não foi da noite para o dia. Né? Os processos não são da noite para o dia. A gente pega, por exemplo, um ovo que está ali, e aí você olha para o ovo e nada acontece. E nada acontece, mas algo acontece lá dentro. Né? E aí, quando alguém que desconhece o processo vê aquele ovo eclodindo e fala assim, nossa, do nada, do ovo nasce a vida. E as pessoas acham que existe mágica e não existe mágica. Nós temos que parar de focar no resultado e encarar o processo. O processo ele é mais importante do que o resultado. Então, qual que é o seu Ikigai? Qual que é o seu dom? E lembra, você não precisa ter pressa nisso. É só você, hoje tem vários treinamentos que te direcionam, que te provocam a esse olhar para dentro, ou meditação, ou algum livro. O que você vai te ajudar nesse processo de descobrir quem você é? Acho que é o principal. Né? Quantas pessoas, e eu falo que isso é a grande maioria, passam por essa vida sem responder essa pergunta importante. Quem eu sou? Né? E qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Qual é o meu Ikigai? E eu fiquei muito emocionado essa semana, eu em Belo Horizonte, eu estava ali jantando com o meu pai, e aí chegou um senhor, né, magrinho, com uma sacola pesada, e chegou ali e mostrou para mim esse trabalho de madeira, o Santo Antônio, pesado, feito em madeira maciça, talhado de forma muito detalhada, muito perfeita. Cada detalhe aqui do Santo Antônio nesse pedaço de madeira e totalmente pesado. Um trabalho que você vê que é lindo. E aí ele chegou para mim e falou assim, esse é meu trabalho. Eu gasto mais ou menos 40 dias para esculpir essa arte aqui. E eu falei assim, mas... nossa, quanta demora, você não cansa? Ele falou assim, não, eu não canso porque eu faço isso porque eu não tive estudo e com esse meu trabalho eu estou conseguindo formar a minha família, os 2 filhos que eu tenho. Então eu estou conseguindo pagar a faculdade particular dos 2. Um senhor já de idade, talvez ali os seus, sei lá, 60, 65, 70 anos. E ele falou isso com os olhos cheios de lágrimas. É claro, tá aqui ele, eu comprei na hora, né? E eu achei o trabalho dele muito, muito fantástico, mas o que mais me impressionou é que ele tinha um Ikigai, ele tinha um porquê fazer isso, o porquê pegar uma tora de madeira e fazer esse trabalho minucioso durante 40 dias. Né? Ele tinha uma missão de levar conhecimento, formar os filhos dele. E eu falo que isso é muito bonito. Quantas pessoas elas estão no emprego onde todos queriam? Eu conheço quantas pessoas eu conheço com salários, né, altíssimos, mas que estão lá infelizes. Não importa se a pessoa ganha 20, 30, 40 mil, mas eu conheço pessoas que não importa o quanto ganha, elas estão infelizes justamente por isso, porque não tem um porquê elas estarem lá. Elas não têm um propósito de estarem lá. E essa que é a grande questão, é você encontrar o seu Ikigai, porque quando você encontra o seu Ikigai, além de você estar satisfeito, né,
que eu falo que a satisfação ela é mais importante muitas vezes que a motivação. Você não consegue motivar alguém que está insatisfeito, né? Então a motivação ela é importante que a pessoa esteja satisfeita. Então não adianta você querer motivar uma pessoa de alto escalão se ela não estiver satisfeita. E a satisfação é você ter um porquê, é você ter um ikigai, é o porquê que você faz o que você faz, por que você contribui esse seu dom para o mundo. E quando você descobrir, você vai conectar com uma força tão grande, essa força ela é interior, para te ajudar a passar pelos desafios, por todas as provações e por todas as dificuldades que a gente vai enfrentar na vida. E aí, qual é o seu propósito? Qual é o seu ikigai? Qual é a sua missão? Um ótimo dia!